pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Carnaldi e hoje eu vim aqui falar para vocês mais um pouquinho, na verdade comentar um post que eu fiz no meu Instagram e no meu Facebook, que é falando que os vínculos são eternos, quer você queira ou não. Que vínculos são esses, né? Do que eu estava falando? Aqui eu estava me referindo ao que a constelação familiar nos traz, né? E é interessante observar que alguns vínculos são formados na nossa vida e aquela pessoa ela passa a pertencer ao nosso sistema. Então é a lei do pertencimento, né? Esses vínculos estão por trás dessa lei do pertencimento. Na lei do pertencimento, nós temos os laços sanguíneos, né? Os laços por destino. Depois, num outro momento, eu falo um pouco mais sobre isso. E as pessoas passam a pertencer também por vínculos. Quais vínculos são esses? Nós temos o relacionamento afetivo, sexual, vincula, né? A promessa de casamento vincula, e o casamento, né, em si, ele vincula. Esse vincular, o que significa? A pessoa passa a pertencer ao seu sistema, tá? Gravidez vincula, aborto vincula e sexo com violência, o estupro, os abusos violentos. Então é interessante observar aqui que isso vincula. E o que eu vejo assim que é o mais comum são as relações sexuais, relações afetivas, né? E aquela pessoa ela passa a pertencer ao nosso sistema. E muitas vezes a gente não reconhece isso, a gente não dá o lugar a essa pessoa no nosso sistema, né? Muitas vezes a gente refere, né, aos parceiros anteriores de uma maneira meio pejorativa, né? Sempre acompanhando um xingamento, né? Então, tanto é que Bert costumava chamar de primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, primeiro parceiro, segundo parceiro, terceiro parceiro. Porque elas vinculam, elas não têm como ser ex, acabou. São eternos. E o que acontece quando nós não incluímos essas pessoas? Então, pode se manifestar de várias maneiras na nossa vida, né? Você não incluiu, estou colocando foco aqui, né, nos relacionamentos afetivos, sexuais. Você não incluir esses parceiros anteriores, pode haver uma dificuldade de um novo parceiro chegar, né? Você não deu um lugar para eles, um reconhecimento disso, e aí um novo parceiro não se aproxima. Ou ter dificuldades ali de ele encontrar o seu lugar também, né, no seu sistema. Pode acontecer depois, se porventura você venha casar, a lei do pertencimento, ela olha o sistema familiar, né, como uma consciência coletiva, mas que está no nosso inconsciente. Então tudo aquilo que se essas pessoas passaram a fazer parte, elas também estão ali, pertencendo agora, fazem parte dessa consciência coletiva ali, que está no nosso inconsciente, nós não sabemos disso. Mas, se essas pessoas não são incluídas, os descendentes, né, os que vêm depois, eles podem se emaranhar com essas pessoas que não foram incluídas. E aí, entre aspas, né, o destino deles fica comprometido, eles podem começar a apresentar características muito fortes dessas pessoas excluídas, traços de personalidade dessas pessoas excluídas, né, um exemplo, né, isso não são regras, mas um exemplo, né, uma criança, né, você tem vários parceiros e você depois vem a casar e tem um filho, e às vezes esse filho ou filha, ele pode estar identificado com esse parceiro anterior ou essa parceira anterior. Né? Tem exemplos, às vezes, quando se termina com o parceiro anterior de uma maneira não respeitosa, e essa pessoa ficou com muita raiva, e essa criança estava com muita raiva, muito agressiva. E aí, quando olhou-se para isso e incluiu essa parceira anterior, aquela criança ela ficou calma, tranquila, que ela estava identificada ali, né? Ela estava trazendo ali para que essa pessoa fosse incluída. É uma maneira que eu vejo que essa consciência coletiva, essa consciência clã encontra de, você não olhou, mas vai ter que olhar.
E aí os descendentes, ela não tem esse julgamento, mas não tem nada a ver, não existe esse julgamento moral, essa consciência clã. Então, os descendentes vão ali até que todos eles sejam incluídos. Então é importante observar isso e trazer no coração todos os nossos parceiros anteriores. Ah, então significa que nunca mais eu vou terminar? Não, não é assim. Mas uma boa separação, Bert sempre falava, exige-se uma boa reconciliação. E assim a gente pode seguir mais tranquilo.